Olá, estudante da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo, vamos falar sobre o basquetebol em cadeiras de rodas. Vamos conhecer? Primeiramente, os objetivos. Conhecer a história do basquetebol e do basquetebol em cadeira de rodas. Identificar as primeiras características do basquete em cadeira de rodas. Vamos refletir um pouquinho? Você conhece a história do basquetebol? Você sabe como surgiu o basquetebol de cadeira de rodas? Qual a importância do basquetebol em cadeira de rodas? Pense um pouquinho, pessoal. Lembre das aulas de educação física, como que era o jogo de basquetebol. Primeiramente, a história. Vocês lembram da história do basquetebol? Bem, segundo a história em si, foi criado em 1891 por esse senhor, James Naismith. Pediram para que ele criasse um jogo, um esporte que fosse num lugar fechado e que não tivesse muito contato físico. Ele pensou, analisou, e tudo isso porque lá em Massachusetts o inverno era muito rigoroso e todos precisam de uma atividade física, não é verdade? A sua ideia foi, olhou para 2 cestos, porque era época de colheita de pêssego, ele olhou para aqueles 2 cestos, pensou o que poderia fazer. Viu um ginásio, num espaço fechado, num salão, e resolveu colocar esses 2 cestos de um lado e outro. E pensou, acho que vai dar certo. Daí o objetivo era que os jogadores jogassem essa bola naquele cesto. Só que nessa época o cesto era fechado, não tinha como a bola cair. Então eles resolveram, daí pensaram como que poderia ser. Porque quando a bola caía, eles tinham que subir numa escada, tirar essa bola, claro que separava o jogo, descia-se a bola e começava o jogo, tá? Então demorava muito tempo. Ele teve uma ideia de furar esse cesto. Aí surgiu a cesta. Então, cada vez que jogava a bola, caía-se a cesta direto. Certo, pessoal? Lembraram um pouquinho? Então, a sua ideia foi lançar uma bola para dentro de 2 cestos de pêssego suspenso. Tá? Suspenso. E o basquetebol de cadeira de rodas? Vocês sabem como surgiu? Bem, foi praticado inicialmente por ex-soldados norte-americanos que haviam saído feridos da Segunda Guerra Mundial. Como o esporte era importante, a atividade física em si era importante para os feridos da Segunda Guerra Mundial, eles viram que o esporte era bacana, já conheciam basquetebol e resolveram fazer com a cadeira de roda. Aí iniciou o basquetebol em cadeiras de roda. Fez parte de todas as edições realizadas nos Jogos Paralímpicos. Certo? Desde o início já tinha o basquete. Agora vamos pensar um pouquinho. Pesquise, vamos ver se vocês lembram toda a história que eu falei. Como surgiu o basquetebol? Vou dar um tempinho para vocês, pensem aí e já voltamos.
Daí, pessoal, lembraram como que surgiu o basquetebol? Lembra lá a história do senhor James Smith, que resolveu criar através de 2 cestos de colheita de pesco. Ali que surgiu toda a história do basquetebol, certo? Colocaram direitinho aí? Vamos continuar? Bem, a história do basquetebol no Brasil, em cadeiras de roda. As mulheres passaram a disputar a modalidade em 1968, nos Jogos de Tel Aviv, e proporciona inclusão social e melhora a capacidade motoras e qualidade de vida. Isso é uma das qualidades. Isso que eu acabei de falar para vocês é a história em si, quando que começou as mulheres no basquetebol em cadeiras de roda, certo, pessoal? Então, só apenas foi lá nos Jogos de Tel Aviv em 1968. Agora sim, o basquetebol no Brasil, em cadeiras de roda. Foi a primeira modalidade paralímpica do Brasil em 1958. O masculino, ele ficou em 5º lugar nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Já o feminino, ele ficou em 7º lugar em 2016. E bronze no Pan-Americano de Toronto em 2015 e de Guadalajara em 2011. Certo, pessoal? Isso é um pouquinho da história também do basquetebol no Brasil. Como que iniciou esse basquetebol em cadeiras de roda? As cadeiras, como que é o material adaptado? Será que é qualquer cadeira de roda? Não. A cadeira de roda é exclusiva para o jogo de basquetebol, porque tudo tem suas regras. Claro, as regras são adaptadas, mas tem que ser de acordo, tá? Para que o atleta também não tenha lesões, não se machuque e consiga realizar os movimentos corretamente, ok? Então, as cadeiras de rodas são utilizadas, são adaptadas e padronizadas pela Federação Internacional de Basquetebol em Cadeiras de Rodas. O basquetebol em cadeira de rodas, a altura da cesta é a mesma do basquetebol tradicional. Ele tem 3,5 metros de altura, certo? Quem que são os jogadores nessa modalidade? São os deficientes com amputados inferiores, sem os movimentos das pernas ou sem as pernas, e cadeirantes devido a poliomielite, amputações e lesões da medula. Então, esses são os jogadores certos para jogar na cadeira de roda. Tá? Agora, vamos lá para mais um exercício. O basquetebol em cadeira de rodas esteve presente em todas as edições dos Jogos Paralímpicos e é considerado um excelente modo de inclusão social. Quais atletas participam dessa modalidade? Pense um pouquinho, pesquise e voltamos logo.
Lembraram quem são os atletas? Vamos lá para a resposta? O basquetebol em cadeira de rodas esteve presente em todas as edições dos Jogos Paralímpicos e é considerado um excelente modo de inclusão social. Quais atletas participam dessa modalidade? Os atletas com deficiências físico-motoras. Lembrando lá, os atletas amputados ou com alguma deficiência. Certo, pessoal? Bem, existem algumas regras relacionadas a esses atletas, tá? Para realizar o jogo em cadeiras de roda. E uma delas é a classificação. O que é? Podemos ver. O atleta é classificado de acordo com o comprometimento físico-motora. O que seria essa classificação? É um movimento dele. Qual é a impossibilidade que ele tem, tá? Isso que é. Não é todos os atletas são com a mesma deficiência, não. Ele tem uma forma de realizar, tá? De classificar esses atletas. Obedece os números 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 e 4.5. Quanto maior a deficiência, menor a classe. Esses números que eu acabei de falar para vocês é a classe, é a deficiência dele. No 1, ele é mais comprometido e no 4.5 é menos comprometido, certo? Como eu falei também, não pode ter apenas atletas com a classificação 1 ou apenas atletas com classificação 4,5. Todos vai ter que ter uma pontuação geral dentro na quadra. O número máximo de pontuação em quadra não pode ultrapassar 14 pontos. Então, a deficiência do atleta é que vai classificar, vai ter essa pontuação, certo, pessoal? O equipamento para assegurar a competitividade, os atletas precisam usar cadeiras de roda padronizadas. Então, ela deve ter um encosto baixo, permite mais movimento do tronco, rodas inclinadas, que oferece mais estabilidade, proteção para as pernas e pé, rodas de apoio evitam que a cadeira tombe para trás. Essa proteção de apoio para os pés é importante porque a regra diz que o atleta não pode ficar em pé na cadeira, subir, né? Ficar fora do assento. Não, ele tem que ficar sentadinho, certo? Isso é o objetivo. Além, a cadeira de roda, ela tem que ter 3 ou 4 rodas, pneus traseiros de 69 centímetros de diâmetro. Deve haver um suporte para as mãos em cada roda traseira. Isso também é uma obrigatoriedade, porque o atleta ele vai ter que movimentar essa cadeira. A cadeira de roda, ela serve como se fosse no basquete tradicional, as pernas, os passos. Então, quando o atleta em cadeira de roda está na cadeira, ele tem que movimentar 2 vezes, né? Puxar 2 vezes a roda para depois quicar essa bola. Mesma coisa o basquete tradicional, nós temos que dar 2 passos para depois passar a bola. Certo, pessoal? As principais características. As regras são semelhantes ao basquetebol tradicional. A quadra é de 28 metros por 15. E a cesta, como eu já falei, é 3,5 metros do chão. Essa altura vem do chão, que vai completar o 3,5 metros. São 5 jogadores para cada equipe e a partida possui 4 quartos de 10 minutos. O relógio é pausado quando a bola sai. Então, através da imagem que eu coloquei ali, percebe-se como que é a posição mais ou menos dos atletas, certo? 5 jogadores de cada lado, ok? Mais uma figura para vocês perceberem como que é o jogo de basquetebol em cadeira de roda. Bem, lá tem, como já falei, o cronograma de 4 quartos de 10 minutos.
o cronômetro é sempre parado quando essa bola sai, como acontece no basquetebol. Os 5 jogadores e a altura, né, do cilindro. Então, do chão até o cilindro ou a cesta vai ter 3,5 metros. Ok, pessoal? Vamos lá para mais um exercício? O basquetebol em cadeira de rodas sofre adaptações em relação ao basquete convencional. Analise as afirmativas abaixo e escolha a alternativa incorreta. Alternativa A. A cesta fica na mesma altura em relação ao basquetebol convencional. Alternativa B. As cadeiras de rodas não precisam ser padronizadas. Alternativa C. A classificação funcional equilibra os diferentes níveis de deficiência durante a partida. E alternativa D. Cada equipe possui 5 jogadores titulares. Pesquise, pense e lembre tudo aquilo que eu expliquei e realize o exercício. Voltamos logo. Conseguiu fazer a atividade? Lembrou certinho de qual é a alternativa incorreta? Analisou bem? Vamos perceber? Bem, como eu já falei, a alternativa incorreta. Alternativa A cesta fica na mesma altura em relação ao basquetebol convencional? Será que você acertou? Será que é essa? Vamos ver a resposta? A resposta seria: as cadeiras de rodas não precisam ser padronizadas, alternativa B. Porque todas as alternativas já lidas é a correta, certo, pessoal? A única diferença em termos do basquetebol tradicional e o basquetebol em cadeiras de roda,
que além de ter a cadeira de roda, ela precisa ser padronizada. Não é qualquer cadeira de roda que você coloca, certo? Vamos lá. O que nós vimos na aula? Lembrando da história do basquetebol, foi criado por James Naismith em 1891, que é o basquetebol, através lá dos cestos, certo? E foi praticado inicialmente, o basquetebol de cadeira de rodas foi praticado inicialmente pelos ex-soldados da Segunda Guerra, soldados americanos. Faz parte das Paralimpíadas desde a primeira edição, praticado por atletas com deficiências visomotoras e mesmo as regras do basquetebol tradicional. E a cadeira é específica para a modalidade. Então, todas essas nós vimos durante a aula, espero que você lembre, certo? Espero que tenham gostado da aula e até breve.